Olá, amigos do Logos Apologética. Bom, hoje vamos falar sobre alguns erros teóricos, do marxismo com relação à análise da religião. Bom, depois de uma extensa análise baseada em fatos, tornou-se mais fácil sintetizar os erros de princípio da filosofia marxista. Bom, eles provêm como consequência lógica, vamos saber, dos seus juízos errados a respeito da religião. Ao fazermos isso, teremos a oportunidade de evidenciar também as falhas de outras filosofias que têm relações de parentesco com o marxismo e de nos aproximarmos da raiz mais verdadeira e mais profunda, não apenas do ateísmo marxista, mas de toda a forma de ateísmo positivo. Na base dos erros de Marx está, antes de tudo, um engano de metodologia de enfoque. Ele espera chegar à verdade derrubando a filosofia de Hegel. Mas será que para chegar à verdade basta acabar com o erro? Se para Hegel tudo é espírito, basta afirmar que tudo é matéria para estar na verdade? Hegel, além disso, é criticado só por um aspecto de seu pensamento, enquanto as linhas gerais do marxismo permanecem hegelianas. É hegeliano o lugar designado para a história, primeiro e na prática o único centro da filosofia, como também é hegeliano o esquema dialético, segundo o qual se pensa que a história caminha. No pensamento de Marx, nós vamos ver com efeito que a história se desenvolve de uma forma triádica, pelo choque de duas forças opostas, que em nossos tempos são representadas pela burguesia e o proletariado, e deveria resultar em uma realidade, a sociedade sem classes, a superação e síntese das duas precedentes. Além disso, a ideia de que a história procede segundo esse esquema dialético é imposta aos fatos como um modelo de interpretação preconstituído, como uma rígida forma no qual os fatos devem entrar ou se encaixar também. Este modo de proceder torna impossível uma leitura realista e desapaixonada das vicissitudes humanas, aberta a sempre novas possibilidades de interpretação, e é o oposto de um verdadeiramente científico, de um modo realmente científico de fazer história. Mas a herança de Hegel pesa negativamente em Marx, sobretudo no monismo, ou seja, na tendência de reduzir ao uno toda a realidade. Na verdade, derrubando Hegel, Marx tornou-se monista. Tudo para ele é matéria, tudo deve ser reconduzido à matéria, inclusive o homem e a história. Daí nós vemos que vem a ideia do materialismo histórico, ou seja, a ideia de que a história depende, em última análise, da vida econômica. Então nós vemos aqui em tudo a presença e ação de uma única realidade significativa. Em primeiro lugar, reduzir o real, que é múltiplo e conexo, somente a um de seus aspectos. Acontece assim que o homem é entendido somente como um homo faber, um homem que produz, como trabalhador e produtor, e que até mesmo a natureza não merece atenção, a não ser enquanto campo de trabalho humano. E como o homem não produz, a não ser relacionando-se com os outros, daí resulta a sua redução à dimensão social. Agora, reduzir uma realidade complexa a um só de seus aspectos significa ter deles uma visão distorcida e, portanto, falsa. Porque aqui nós vemos que não é uma visão falsa do homem considerá-lo essencialmente apenas produtor de bens materiais. Não é falso, eu pergunto, além de perigoso, desprezar os valores espirituais como não autônomos por não terem uma história, superando assim a moral, eliminando a necessidade de autodomínio e confiando só na capacidade salvífica da ciência? Eu pergunto também, não é errada a pretensão de fazer do homem, de uma forma substancial, um ser social, esquecendo que, diferentemente das abelhas e das formigas, ele é também uma pessoa? Não é falso considerar que, em última análise, o único mal é a pobreza econômica e o único bem a revolução social? Então aqui nós vemos que o monismo redutivo é, portanto, sempre deformador e conduz a uma imagem falseada da realidade. O monismo,
considerando um só aspecto do real e fazendo tudo depender dele, termina dando valor absoluto a esse aspecto. É por isso que a história, o partido, a política se tornam absolutos, a ser atingidos com intransigência e fanatismo. Moral, arte, ciência, tudo deve ser subordinado a eles. Mas essa atitude de reduzir, deformar e absolutizar tudo pode dar a impressão, exatamente porque simplifica, de esclarecer tudo e tudo resolver. Mas na realidade, não esclarece e não resolve absolutamente nada. O fascínio do marxismo consiste exatamente na pretensão de ter encontrado o fio da meada da história, que permitiria compreender o passado, prever o futuro e atuar infalivelmente na sua linha de ação. Essa presunção é um sentimento muito agradável para a vaidade, mas infelizmente destituído de fundamento, qualquer tipo de fundamento. O materialismo histórico, coração da filosofia marxista, que tudo reduz ao fator econômico, fazendo dele o motor que arrasta a história, ao máximo pode ser afirmado como o título de postulado ou de axioma, mas não pode ter demonstrado, não pode ser demonstrado de modo algum. Bom, você já sabe, Se você gostou do vídeo, por favor, positive aí, dê uma força para nós, inscreva-se no canal e favorite. Assim você estará contribuindo para que nós possamos continuar o nosso trabalho, publicando cada vez mais vídeos de excelente qualidade e assim divulgando conhecimento, cultura e informação a todos. Muito obrigado.